Olá galera, como vocês já perceberam, sempre colocamos aqui em nosso canal algumas histórias de pessoas que são basicamente indescritíveis, principalmente daquelas que enfrentam algumas doenças que ainda pela medicina não é 100% de cura. Estamos falando propriamente do câncer. Eu sempre costumo dizer que uma pessoa, quando recebe o diagnóstico, ela acaba morrendo 50% no momento em que o médico dá essa notícia para ela. É um baque muito grande e a pessoa fica totalmente desconcertada. Pelo menos é isso que vemos em muitas pessoas que acabam fazendo publicações do seu estado de saúde e mostram um pouco do seu dia a dia. Vendo tudo isso, eu acredito que é uma jornada árdua, muito dolorosa, principalmente com os tratamentos e, é claro, muitas vezes também o olhar de pena dos familiares, o olhar de pena dos amigos acabam também deixando a pessoa ainda mais para baixo quando ela sabe que está com câncer. Pois ainda acredita-se que quando uma pessoa está com câncer, ali é o fim dela. Mas é claro que existem muitos relatos de pessoas que venceram o câncer, como é a história da Thaís. Ela também sofreu, passou por tudo isso quando teve esse diagnóstico, mas enfrentou ele com coragem e ela acabou vencendo. Histórias assim servem para que outras pessoas que recebem esse diagnóstico ganhem forças aonde não tem, pois a partir do diagnóstico é necessário juntar todas as forças que tem, pois ainda existe a questão da quimioterapia, alguns passam por cirurgia e depois vem a quimioterapia e o processo às vezes não é revertido. Mas existe esse caminho para ser seguido. No caso de Thaís, ela teve câncer de mama. O diagnóstico também por ela foi recebido de uma forma devastadora. Situações de cortar o cabelo, principalmente quando é no caso de mulher, é um sofrimento muito grande. Cheguei ao final da minha quimioterapia. Foram quase 6 meses, foram 5 doses de quimioterapia, 3 vermelhas e 2 brancas. Agora estou indo para a próxima etapa, que é a cirurgia. O que eu quero deixar registrado aqui é: não foi fácil, não foi nada fácil. É um processo difícil e doloroso, mas é possível a gente passar por ele de uma forma mais leve. Eu sempre digo aqui nos meus stories, para quem me acompanha, que 80% é a cabeça e 20% é doença. Você sempre tem que focar em coisas boas, pensamentos positivos, que isso vai te ajudar bastante. É o que me ajudou, o que sempre me ajuda é pensar em coisas boas. Em todas as minhas doses eu fui com medo, eu tive muito medo. Será que o remédio vai funcionar? Será que está fazendo efeito? Será que eu vou viver? Será que vai dar tudo certo? Quando o meu cabelo vai cair? Quando a minha sobrancelha vai cair? Quando eu vou voltar a ser eu? Passa tudo isso na minha cabeça. Vai passar na sua também, tenho certeza. Mas eu sempre falo também que a gente acaba descobrindo muitas coisas. E eu descobri ser uma pessoa muito mais forte do que eu imaginava ser, com certeza. Ficar careca é desafiador, mas a gente entende que a nossa beleza não tá aqui, ela tá dentro da gente. A nossa beleza é interna. A aparência
é mais para os olhos de quem nos vê do que para a gente mesmo. Porque quando a gente está bem com a gente mesmo, nada disso daqui importa. Nada, 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 nada. Eu juro, acredite, é verdade. Para todos que estão passando por esse processo, eu desejo muita força, muita luz. Você, assim como eu, também vai vencer essa fase de quimioterapia. Um beijo. Por que eu trouxe essa história da Thaís para vocês? Porque há um tempo atrás, cerca de uns 2 meses atrás, minha mulher acabou fazendo uns exames e deu algumas alterações na mama. Passou-se então, marcou-se então a biópsia, e desde esse momento, quando a médica falou que tinha um carocinho ali meio suspeito, já foi uma situação devastadora para ela. Olha para vocês verem, não era nem ainda uma confirmação, mas era simplesmente uma suspeita, uma investigação, digamos assim, pois a médica também não sabia o que era aquele carocinho que estava na mama. Então, desde esse momento até o dia que marcou a biópsia, passou aí uns 30 dias. Então foram para ela aí basicamente 30 dias de agonia. Depois fez-se a biópsia e esperou mais 30 dias. Então imagine como que não ficou a cabeça dela ali nesse momento, de saber se ia dar alguma coisa, se não ia dar alguma coisa, aquela ansiedade e, é claro, e os pedidos a Deus para que nada desse. Então existiu toda essa pressão psicológica propriamente infligida, porque ninguém ficou na cabeça dela falando isso, falando aquilo. Inclusive, eu pedi para que ela não contasse para ninguém que ela ia passar por esse processo de biópsia para fazer uma investigação se seria câncer de mama. Pedi para não falar pelo fato de que quando você fala para algumas pessoas, elas também tomam um baque e automaticamente já te olham com um olhar de piedade e um olhar basicamente de despedida, porque acredita-se ainda piamente que não é possível curar do câncer. Em alguns casos, é claro que a pessoa acaba falecendo, mas em muitos casos a pessoa ela consegue se curar através da medicina. Então eu pedi para ela não contar justamente para evitar esses olhares, evitar esses comentários, e aí para ela se fechar um pouco e ficar quieta, buscar em Deus, porque falar para um, falar para outro não iria resolver o caso. Claro que ela não seguiu, os meus conselhos, falou para algumas pessoas, mas enfim. Chegou-se no dia da biópsia, esse peso todo saiu de pegar o resultado. Inclusive eu estava com ela e ali a gente vimos que não tinha nada. Ela passou pelo médico agora esses dias e o médico confirmou que não tinha problema nenhum. Então, essas são algumas situações que a gente traz para vocês justamente para que vocês arrumem forças aonde não tem. Pois as coisas só acabam quando elas realmente chegam no final, aonde não há mais solução. Pois enquanto tiver um caminho a ser seguido, enquanto tiver uma orientação de que pode dar certo, sim, pode-se correr atrás, porque a vida ela vale muito. E é muito perigoso a gente desistir dela no meio do caminho. Vocês concordam que às vezes é necessário buscar forças, principalmente em Deus? Pessoas, por exemplo, que não estava nem aí para Deus, que não estava nem aí para aquilo que Deus poderia fazer, quando entra numa situação dessa, o primeiro caminho é buscar a Deus, porque sabe-se que Deus é a única solução depois que a medicina diz, não tem mais jeito, mas para Deus há jeito. Quantos testemunhos nós não ouvimos por aí de pessoas que tinham câncer e milagrosamente elas foram curadas? Então existe sim esperança. Se chegar na última instância, que é Deus, se não acontecer, é porque não era para acontecer, porque realmente chegou a hora, porque infelizmente esse processo nós temos que passar, somos obrigados a passar, nascer, crescer e morrer. Morrer é o fim de tudo e nós temos que passar lá. Então se chegarmos a Deus e Ele falar agora é tua hora, aí não tem mais jeito mesmo. Mas enquanto a medicina falar que não há jeito, ainda sobra Deus, ainda resta Deus, que é a última instância para todo mundo. Casos assim, gente, a gente vê todos os santos dias. Todos os dias a gente vê pessoas que acabam revelando em suas redes sociais que está com câncer, que está em fase terminal, como algum caso aí que nós já trouxemos para vocês, que são casos assim de cortar o coração.
como no caso aqui da Thaís, ela saiu bem porque houve aí uma cura, houve aí, deu tudo certo para ela na questão da operação, porque vocês viram aí que ela chegou a operar, ter uma cirurgia enorme ali no braço dela, então deu tudo certo. É claro que muitas pessoas podem ficar achando que para ela não pode acontecer, que o caso dela já é isso, já é aquilo, o médico já falou aquilo outro, e acaba então se definhando, se enfiando dentro do próprio problema e não enxergando que além dele há sempre uma saída. Há sempre uma saída. Se você chegou lá, não deu certo, é porque pegou a saída errada. Então volte, corra para outra. A questão é não desistir, a questão é não encolher os braços e ficar quieto, não buscar aquilo que deve buscar. Claro que não é fácil, não é fácil. Eu nunca, graças a Deus, não tenho suspeita nenhuma de câncer, também nunca passei por uma doença grave nessa vida, mas eu olho ali as pessoas que estão ali lutando pela vida e eu acredito que não é fácil, que é necessário sim arrancar forças de onde não existe para continuar lutando pela vida. Beleza, galera? Esse é apenas um depoimentozinho para que sirva para outras pessoas que estão passando por essa situação, buscar forças. Se não consegue arrumar força nos familiares, nos filhos que estão ali torcendo pela recuperação, busque a Deus, vá até Ele, que Ele sim pode fazer qualquer coisa. O inimaginável está em Deus. Ele faz muito mais do que aquilo que a gente espera ou talvez do aquilo que a gente acredita. Ele faz, pronto e acabou. Hoje que dia que é? 7, né? 7 de agosto de 2024. Ai, não consigo, pera. Eu não sei nem por onde começar, não sei nem o que falar, acho que é só o principal. Eu tô limpa, não tem mais nada dentro de mim, nada. Acabou essa... Todos os exames deram negativo para metástase. Acabou, é só continuar o restante do tratamento e é isso. Hoje, 7 de agosto de 2024, eu recebo a melhor notícia que eu poderia receber, ou que eu esperava em tempos. A notícia que eu mais ansiei receber. E agora compartilhar com vocês. Que eu, Thaís, com 33 anos, não tenho mais câncer de mama. O meu corpo está limpo, mas ainda preciso continuar o tratamento. É um dia de cada vez e vai dar tudo certo. Obrigada para todo mundo que sempre esteve aqui comigo e que orou, que manda mensagem, que tá aqui. Eu posso dizer que eu venci.